Bom, a gente vai conversar hoje sobre o Bezerra da Silva e a violência do Estado. Bezerra da Silva nasceu em 1927 e veio para o Rio de Janeiro em 1942, com 15 anos, à procura do seu pai, que havia abandonado ele e a família dele. O pai do Bezerra não reconhece ele, né, não quer assumir a paternidade. E aí o Bezerra vive no Rio de Janeiro, diferente do Caymmi, né, sem nenhuma relação. E aí o Bezerra da Silva, e também como o Caymmi, depois vai construir uma relação com os nordestinos. E vai melhorar a vida dele no Rio de Janeiro. Mas no começo não. Então ele começa a trabalhar como pintor na construção civil e começa a participar do bloco do Cantagalo, do bloco de carnaval do Cantagalo, né, como percussionista. Bom, em 1954 ele é desempregado, ele fica desempregado e ele vira morador de rua. Até 1961, quando ele tentou o suicídio e aí ele foi impedido de suicidar pelo caboclo Rompimato. Essas informações estão na biografia dele de Letícia Viana. Então, depois que ele é impedido de se suicidar, depois de viver 7 anos como morador de rua, ele vive num terreiro por 4 anos, e aí nesse terreiro lhe é revelado a sua vocação musical, né? Ele tem uma missão a cumprir no mundo da música. E aí algumas das suas composições começam a ser gravadas na década de 60. E entre as parcerias que ele faz, Jackson do Pandeiro é uma delas, né? Bom, na década de 60 ele começa, né, a gravar suas músicas, né? Até que em 1975 ele grava seu primeiro CD, O Rei do Coco. Depois, logo em seguida, ele grava o segundo CD, né? O Rei do Coco número 2, volume 2. E aí ele começa a gravar Partido Alto, sambas de Partido Alto do Rio de Janeiro. Em 1977 ele é contratado pela Rede Globo para ser instrumentista. E detalhe, né, ele é um dos poucos instrumentistas naquela época que lê em partitura, né? E ele toca violão clássico. O contrato com a Globo dura até 1984. Com a RCA, ele tem um contrato de 78 até 93, quando ele grava 15 discos. Até que ele, se sentindo enganado pela gravadora, ele rompe com ela, né? E aí ele começa a fazer outros trabalhos, né? No documentário Onde a Coruja Mora, ele apresenta um pouco dessa trajetória dele, né? De que ele reconhece como uma missão, né? A Letícia Viana diz que a partir da década de 80, né, quando o Bezerra começa a subir os morros, né, do Rio de Janeiro, gravando músicas, e aí depois gravando essas músicas e apresentando uma versão comercial, digamos assim, produzindo arranjos, né, e montando banda, né, ela diz que desse modo ele encontrou o seu filão mercadológico e o seu sentido político e o sentido político da sua arte, né? E aí no documentário Onde a Coruja Mora, ele diz que as pessoas daqueles morros não tinham voz e que ele é o porta-voz dessas pessoas. Ele é o embaixador, ele que representa essas pessoas para a comunidade geral. Bom, os temas do Bezerra são variados, né? Mas em particular ele diz que ele não canta música de amor.
a partir do texto que a gente desenvolveu sobre Vinícius de Moraes e o amor em Platão, a gente pode um pouco problematizar esse não cantar temas de amor. Uma das formas de amar, a parte apontada por Platão, seria construir junto com a sua comunidade um bem espiritual, digamos assim, né? Então, por esse aspecto, talvez o Bezerra da Silva tenha sido um dos artistas, um dos músicos brasileiros que mais amou o seu povo, talvez. Bom, ele cantou vários sambas como críticas sociais, né? Entre eles, ele criticou a maneira como o Estado é organizado e como esse Estado se aproveita da sua legitimidade para violentar seus cidadãos, né? E um outro tema particular do Bezerra é o tema do tráfico, né? Onde o Estado justifica o estado de guerra, né, como Hobbes aponta, né, para violentar traficantes sem uma determinada lei. A lei é a lei que o policial impõe naquele momento, né? Então o policial pode matar se ele achar necessário naquele momento. Ou seja, um Estado sem lei, né? Uma justificativa do Estado sem lei. Isso fica claro, por exemplo, na música Leonardo da Vinci, né? Onde se tem uma justificativa, onde se tem uma separação entre um pobre favelado que fuma 2 e um playboy que fuma 2 também, mas que o favelado é preso e o playboy continua fumando, né? No documentário Onde a Coruja Mora, isso fica bem claro nas falas tanto do policial quanto dos moradores da favela em relação a favela não é originária do tráfico, né? Ela é onde o tráfico acontece, né? Mas ela não tem origem nem do tráfico de drogas nem do tráfico de armas, né?